Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, este é de facto um dia muito feliz dentro da liturgia da Igreja que celebramos em cada ano. Porquê? Porque tem uma história mais próxima entre nós, mas mesmo essa história entre nós é já longa. Tivemos a graça, inclusivamente, de ser em Coimbra, que teve início dentro do território português o culto da Imaculada Conceição, na Sé Velha. E desde então para cá nós temos procurado honrar, venerar, ser filhos, fiéis, devotos da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E ao longo dos séculos tem-nos ajudado sempre a orientarmos de uma forma mais consciente, mais convicta, também mais piedosa, a nossa vida toda para Cristo que é o centro. Não há polémica nenhuma que valha esta afirmação da centralidade de Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que nos salva, mas que quis nascer da Virgem Maria. Quis nascer da Virgem Maria para se fazer homem e habitar no meio de nós, percorrer connosco estes caminhos da vida, umas vezes de uma forma mais simples, até mais alegre, mais feliz, e às vezes também caminhos marcados por momentos de dor, de sofrimento, de intranquilidade do coração e do espírito. A solenidade da Imaculada Conceição faz parte integrante da vida de toda a Igreja e faz-nos muito bem celebrá-la ano após ano, porque nos dá algumas dimensões que de outra forma ficariam na sombra ou mesmo esquecidas no que diz respeito à nossa condição de pessoas e de cristãos. Em primeiro lugar, ajuda-nos a compreender que somos todos criaturas, porque Maria é a criatura de Deus que melhor acolheu o dom recebido do Criador e que melhor viveu e transmitiu àqueles a quem chamou e chama seus filhos essa possibilidade de se sentirem criaturas amadas por Deus. É evidente também que ela foi a mulher que melhor assimilou tudo aquilo que foi a revelação de Deus ao longo do que chamamos Antigo Testamento, como filha de Israel. Acolheu a revelação de Deus que se foi fazendo por meio da história, por meio da palavra dos profetas, por meio dos acontecimentos que o Senhor quis realizar e que tinham um significado que entrou na mente e no coração de muitas pessoas, de tal maneira que compreenderam a partir dessa fé que Deus caminhava com eles ao longo de todos os percursos da sua vida. Por sua vez, também foi ela que, ao acolher o dom do Espírito Santo, o dom maior do Espírito Santo de Deus, gerou no seu seio a pessoa do Filho. De tal maneira que o mundo que nós somos pôde acolher o Salvador, o Messias, que tinha sido esperado, desejado pelos antigos profetas e por todo um povo eleito e escolhido para dar continuidade ao projeto de salvação de Deus. No seu coração, o Espírito pôde gerar o Filho de Deus, o dom maior, absolutamente incomparável a qualquer outro, porque o próprio Filho de Deus. E ao longo da nossa história, particularmente da nossa história do cristianismo, a Virgem Maria tem por isso continuado a ensinar-nos a vivermos a vida como criaturas, numa ligação muito específica e própria com Cristo, que podemos receber através do batismo, e depois também a alimentarmos uma vida que dizemos espiritual ao longo de todo o nosso percurso, de todo o nosso trajeto. Deixarmos de ser somente criaturas marcadas pela força e pelo peso da matéria e deixarmos-nos envolver pela força, pelo poder de amor do Espírito de Deus
à semelhança da Virgem Maria, que é sempre gerador de Cristo nos nossos corações e nas nossas vidas. Às vezes diz-se que num passado talvez remoto ou talvez mais próximo de nós, havia uma devoção tão grande à Imaculada Conceição da Virgem Maria que levou o sentido da fé do povo de Deus, dos fiéis, à proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Agora, corremos alguns riscos, e um daqueles riscos que nós corremos é ficarmos com o dogma que está definido, e Coimbra tem sido importante nessa transmissão do dogma da Imaculada Conceição, mas a devoção e a ligação e a proximidade poder ir-se desfazendo. E nós gostaríamos que aquele processo que levou o sentido comum dos fiéis à definição do dogma proclamado pela Igreja não ficasse como letra morta na vida da Igreja, na vida até das instituições ou na nossa própria vida. Queríamos que o dogma tivesse uma continuidade efetiva na vida de cada um de nós, como criaturas, como aqueles que esperam, anseiam o Cristo total, como aqueles que o acolhem dia a dia na sua vida após o batismo, ao longo deste percurso que desejamos seja sempre mais espiritual e que é a totalidade da nossa vida entre o batismo e aquilo que há de ser o nosso encontro definitivo com o Senhor na morte. E a Virgem Maria, sim, acompanha todos os nossos passos, a alertar-nos para essa dimensão crente e espiritual da nossa existência que, por graça, podemos receber e podemos viver marcados pela fé. Nós estamos no tempo do Advento e, por isso, este texto da Sagrada Escritura do Evangelho segundo São Lucas que ouvimos, que acabamos por ouvir ler em tantas circunstâncias, como que nos contextualiza de uma forma mais próxima e mais direta neste tempo de Advento, que é tempo de espera litúrgica, mas também tempo em que procuramos que o encontro com o Cristo, que é de todos os dias, se torne mais forte, se torne mais vivo, se torne mais real e nos marque mais interiormente e depois também na totalidade da nossa vida. E a Virgem Maria é a grande mãe, é a grande companhia, é a grande filha de Deus que acompanha o percurso dos seus filhos ao longo do tempo do Advento, mas ao longo de todos os adventos da nossa própria vida, porque sempre promove o encontro decisivo, definitivo e marcante com o seu Filho Jesus Cristo, aquele que é o nosso único Salvador. Somos, por isso, convidados hoje, em primeiro lugar, a reconhecer de uma forma mais verdadeira que somos criaturas amadas por Deus. Depois, a permanecermos nesta atitude de espera contínua do encontro com o Senhor Jesus Cristo, que já veio, mas continua a vir dia após dia ao nosso encontro, que podemos seguir e no qual podemos viver. Somos convidados, como a Virgem Maria, a aprofundar muito o sentido espiritual ou a dimensão da espiritualidade da nossa vida, que tem a marca do Espírito Santo de Deus e não se confunde com qualquer outra forma de espiritualidade humana, filosófica, ou seja, qual for. E somos convidados, finalmente, a viver um tempo de Advento que seja verdadeiramente renovador, que nos ajude a uma renovação interior. Talvez às vezes tenhamos problemas com os outros, outras vezes tenhamos problemas com a fé. Quem sabe, há pessoas que até têm problemas e dificuldades para encarar e compreender tudo aquilo que são os dogmas relativos à Virgem Maria. Quem sabe, tantas situações que se vivem na nossa vida e no nosso mundo e que nos podem trazer algumas preocupações e perturbações, pois no coração da Virgem Imaculada, unido ao coração de Cristo, também encontraremos a paz, a serenidade para darmos continuidade a este caminho de seguimento do Senhor e sempre iluminados pelo Espírito Santo que entrou no seu coração e na sua alma e nela sempre gerou
a força de amor de Deus, o próprio Cristo como Filho.